dinâmica que está por trás de uma relação onde eu tenho um companheiro e eu enjoo desse companheiro muito fácil, muito rapidamente, né? Então eu começo tudo muito bem e de repente aquilo tudo desmorona. E aí eu não consigo permanecer naquela relação. E quando acontece isso, quais são as consequências, para onde eu tenho que olhar e o que eu devo fazer? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Juliana Mel e eu quero falar para você qual é a sua postura, aonde você está e se você é terapeuta, como você deve direcionar esse olhar para o seu cliente, para o seu paciente. Então é o seguinte, quando você tem um homem destro, tá, como paciente, que vem reclamando que tem várias relações, ele tem uma lealdade com os colegas, mas ele não consegue ser fiel no relacionamento, ele tem uma dificuldade de amar, entre aspas, ele coloca isso como uma questão, diz que tem uma dificuldade de se vincular ou de ter um amor por alguém, porque só fica naquele momento da paixão e depois quando acaba a paixão ele perde aquele interesse pela pessoa, né? E vice-versa, se for mulher também perde interesse pelo homem. O que pode estar acontecendo? Acontece que a posição e a postura dessa pessoa dentro de uma situação infantil, né, da infância dela, o que foi construído ali, é que ela atua como um verdadeiro herói, heroína. Então sobe num pedestal para se relacionar com uma mãe que está inatingível. A mulher também com um pai inatingível. E aí vem uma certa exaustão no relacionamento, um cansaço, uma tendência depressiva, alguém que fica idealizando uma situação com o parceiro. Por quê? Porque nessa relação hoje presente, atual, eu olho para aquilo que eu quero e não para aquilo onde eu estou realmente tendo disponibilidade de me relacionar. Ou seja, aquilo que está lá disponível eu não vejo. Da mesma maneira, a gente olhando para a primeira relação aqui atrás, eu, homem, destro, com a minha mãe, o que faço? O homem com a mãe. A mãe está disponível para doar, mas ela tem um fluxo interrompido dela, porque o relacionamento dela com a avó foi ruim. Então tem um fluxo interrompido no transgeracional e ela está disponível, mas ele aqui não sente esse amor fluir para ele. Então ele tem uma dificuldade, porque esse fluxo foi interrompido lá atrás, de receber do feminino. Então ele se doa na relação, mas ele não consegue sentir que as mulheres doam para ele. Então a queixa dele eu não me vinculo, eu não consigo gostar de uma mulher, mas na verdade o problema ele não consegue receber, porque o estado almejado da mente da gente é que a gente seja amado. Então, quando eu não sou amado, eu reajo não amável, tá? Friamente ali. Isso é uma questão de buscar igualdade na relação, de equalizar isso. Então, ele recebe uma energia apenas masculina que vem do pai. Apesar dele se queixar do pai, que o pai é isso, aquilo, e julgar, não tem importância. O foco dele está na mãe. A gente pensa que é o pai, mas o foco está na mãe. Por quê? Porque existe essa deficiência desse fluxo que chega do transgeracional associada a essa energia que ele só recebe masculina. Então ele tem dificuldade de receber das mulheres. Não adianta trabalhar o relacionamento do casal, ele com a mulher dele, se ele não olhar para o transgeracional e se ele também não trabalhar o ponto de trauma dele com a mãe. Porque no ponto de trauma com a mãe, ele se identifica em algum momento, ele pode se identificar em algum momento com os sentimentos da mãe, junto com a mãe nos sentimentos dela. Então, se essa mãe tem lá uma relação ruim com a mãe dela, ela vai atrair um parceiro aqui, um marido, que vai ocasionar algo semelhante na relação dela, né? Por quê? Porque ela vai estar projetando na relação dela atual aquilo que faltou lá, uma forma de corrigir. O cérebro faz isso, ele busca isso, o inconsciente busca, né?
compensar de alguma maneira, uma forma de fazer a autocura. E aí, quando ela se relaciona, ela projeta esse problema do relacionamento com a mãe no marido. E aí, ela se sente não amada. Então, se a mãe não se sente amada pela mãe dela, também não se sentirá pelo marido. E aí, para o filho, ela estará disponível fisicamente, mas emocionalmente o filho não sente, apesar dela se voltar para ele. Então, aí a questão é restabelecer esse fluxo da mãe que se volta para a avó e recebe lá de trás, né? Tem que ter um ancestral lá passando essa força, né, do feminino. E aí, para que o homem se sinta amado pelas mulheres, né? Para que tenha realmente esse fluxo. É incrível quando a gente trabalha um homem que recebe essa energia do feminino, porque ele diz assim, se ele mentaliza a mãe, ele sente uma frieza. E quando ele sente a mãe realmente presente agora na vida dele, aí ele sente aquele calor, aquele abraço caloroso e tudo mais, quando ele se vincula com a mãe. E muitas vezes ele acha que o problema é com o pai, tá? E as meninas, as mulheres, com essa idealização do pai, né, na infância, ela pode fazer esse mecanismo de olhar para o pai, ver que o pai tá ali, mas ele não dá para ela o que ela acha que é suficiente. Por quê? Porque ele está interrompido lá atrás. Então ela não recebe do masculino, né? Ela não recebe essa energia do masculino. Então essa mulher, ela tem dificuldade em se doar, enquanto os homens têm dificuldade de receber. Então as mulheres ficam com dificuldade de se doar. Então existe essa disparidade nas relações, né? Principalmente se um homem destro atrai uma mulher assim, fica essa disparidade. E pode acontecer também o seguinte, de ser o oposto, sabe? Pode ser o oposto também. Então, um doa e o outro... um doa demais e o outro só recebe. Por quê? Porque tem aí essas dinâmicas, tá? Tanto em canhotos e destras, a gente tem que ver que tem essas situações aí. Então, existe essa confusão da criança e se identifica, se coloca no papel do pai também, nessa relação, muitas vezes, com a mãe. Então, na relação com a mãe, se teve alguma dificuldade, aí ela fica nos sentimentos e junto com o pai, reagindo como pai, né? Então, é isso que a gente precisa olhar e tratar. O transgeracional e o trauma no momento certo, né? Muitos desses traumas estão na infância e o trauma não significa nada de muito. As pessoas acham que tem que ser algo catastrófico, mas o trauma em si é um fato que aconteceu no passado. A criança não tem filtro, a criança recebe dos pais aquelas informações e ela está numa simbiose. Então ela não separa o que é dela e o que é da mãe. Ela não tem um eu ainda formado e aí ela recebe aquele impacto emocional, fica lá no cérebro dela ativo aquele ponto, né, de registro de emocional e ela vai perpetuar essa relação aí enquanto ela não trabalhar. Se ela tem insights, se ela lê, se ela se trata, se ela faz tratamento, ela pode ter uma noção do que está acontecendo com ela, que a gente chama de expansão de consciência, que acontece muito quando a gente constela bastante. Mas se a gente não trabalha o ponto de trauma, a gente vira a esquina e encontra alguém do sexo que você vai se relacionar ali, por exemplo, se você é uma menina, vai se relacionar com um rapaz no mesmo padrão do anterior. Então, por quê? Porque quando você não trabalha trauma, o padrão se repete. E aí você não consegue, você vê que todos os seus relacionamentos foram muito parecidos. Quando é que muda isso? Quando eu trabalho o ponto de trauma. Além de trabalhar o transgeracional, eu trabalho o meu ponto de ligação e eu me faço a individuação. Eu me coloco como eu ali, filtrando aquilo que foi pesado na experiência com a minha mãe, com meu pai e deixando só o que é meu. É óbvio que a gente recebe 97% de coisas maravilhosas dos pais, mas a maioria, 3% é dano. E é aí que a gente se vincula. Infelizmente, a gente se vincula muitas vezes no dano e passa a vida inteira reclamando ali de uma situação de pai e mãe e não faz esse movimento de voltar para esse processo de humildade, né, de não arrogância infantil, que é aceitar tudo como foi,
deixar lá atrás e fazer essa colocação num lugar que você realmente é, de filho, né? Se colocar nesse lugar de filho, que é um lugar, sim, onde você honra seu pai e sua mãe.